Quem nunca olhou para o céu numa noite estrelada e se perguntou: de onde veio tudo isso? Essa é talvez a maior de todas as perguntas. E hoje a gente vai fazer uma viagem juntos até a resposta. Até o exato momento em que o nosso universo nasceu. Pensem só na imensidão que nos cerca. Desde as galáxias mais distantes, a bilhões de anos-luz daqui, até a cadeira onde se está agora. Cada partícula, cada átomo, cada estrela, tudo isso, por mais incrível que pareça, teve um começo. Um começo incomum, a partir de um único ponto. Bom, primeiro é fundamental corrigir uma ideia muito comum. A palavra Bang faz a gente pensar numa explosão, né? Mas o Big Bang não foi algo que explodiu dentro do espaço. Foi o próprio espaço que começou a se expandir. Imaginem o tecido do universo se esticando em todas as direções. E, aliás, é um processo que não parou até hoje. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai viajar desde o primeiro instante do tempo, passar pela formação das primeiras partículas, ver como as galáxias surgiram e, claro, explorar os grandes mistérios que ainda nos intrigam. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa jornada começa no ponto zero, o momento em que não apenas a matéria, mas o próprio tempo e o espaço, como a gente conhece, simplesmente começaram a existir. É difícil até de imaginar. Toda a energia de bilhões de galáxias, tudo isso comprimido num ponto menor que um átomo. A temperatura e a densidade eram, para todos os efeitos, infinitas. E aqui vem a parte mais maluca. Não dá para perguntar o que havia antes, porque o próprio tempo começou naquele momento. O antes simplesmente não existia no nosso conceito. Agora, vamos avançar um pouquinho no tempo, para os momentos logo depois do início, e ver como os primeiros blocos de construção da realidade começaram a surgir a partir daquela energia toda. Olhem só essa cronologia. No comecinho era um mar de pura energia, algo incrivelmente quente. Conforme o universo se expandia, ele esfriava. E nesses primeiros momentos, como a gente vê aqui, a energia começou a se condensar, a virar matéria, dando origem às primeiras partículas. Esse resfriamento foi o ingrediente-chave para tudo o que veio depois. Então, o pulo do gato foi este. Depois de centenas de milhares de anos se expandindo e esfriando, a temperatura do universo finalmente baixou o suficiente. O bastante para que prótons e elétrons pudessem se juntar de forma estável. E foi assim que os primeiros átomos, principalmente hidrogênio e hélio, os mais simples de todos, foram criados. Com os ingredientes básicos na mesa, uma força universal entrou em cena para agir como a grande escultora do cosmos, a gravidade. Ela começou a puxar essa matéria recém-formada, dando o pontapé inicial na arquitetura cósmica que a gente observa hoje. E essa arquitetura foi montada em etapas bem claras. Primeiro, os átomos formaram nuvens gigantescas de gás. Depois, no passo 2, a gravidade fez seu trabalho e começou a juntar, a colapsar essas nuvens. Isso leva direto ao passo 3, o nascimento das primeiras estrelas. E, finalmente, no passo 4, essas estrelas se agruparam, formando as primeiras galáxias. De uma sopa uniforme para um cosmos cheio de estruturas. Tá, mas como temos certeza disso tudo? Bom, uma das provas mais bonitas é a chamada radiação cósmica de fundo. Pensem nela como a primeira luz do universo, sabe? Um eco do Big Bang que até hoje preenche todo o espaço. Quando a gente detecta esse brilho com nossos radiotelescópios, é como olhar uma foto de quando o universo era um bebê. É a prova irrefutável de que ele já foi extremamente quente e denso. Mas essa história não acaba lá no passado, não. A expansão que começou há quase 14 bilhões de anos continua. E de uma forma que desafia nossa compreensão, porque ela é impulsionada por uma força completamente misteriosa. E é aqui que a história tem uma reviravolta daquelas. Os físicos esperavam que a gravidade estivesse aos poucos freando a expansão do universo. Mas o que as observações mostraram foi o contrário, a expansão está acelerando. É como se uma força antigravidade estivesse empurrando tudo para longe. A gente deu a essa força misteriosa o nome de energia escura, e ela compõe quase 70% do universo. Entender o que ela é, talvez seja o maior desafio da ciência hoje. E isso nos leva, inevitavelmente, à pergunta final, e talvez a mais profunda de todas. O que, se é que havia algo, veio antes do início? Bom, aqui a gente entra no campo da especulação, das teorias. Algumas ideias fascinantes sugerem que nosso universo pode ser só uma bolha num oceano gigante de outros universos, o tal do multiverso. Outra ideia é que o universo é cíclico, que ele passa por fases infinitas de Big Bangs e Big Crunches.
No entanto, a verdade científica, por enquanto, é bem simples. A gente não tem uma resposta definitiva. Essas ideias são a fronteira da pesquisa, mas nada foi comprovado ainda. A busca por essa resposta, bom, ela continua. Então, vamos só recapitular nossa jornada. Primeiro, o universo começa denso e quente. Segundo, ele se expande. Terceiro, ele esfria. Isso permite, no quarto passo, que as partículas apareçam e, no quinto, os átomos. Por fim, no sexto passo, a gravidade entra em cena e esculpe as estrelas e galáxias. É a história de como o universo tomou forma. No fim das contas, essa não é só uma história sobre o cosmos. É a nossa história. Cada átomo no nosso corpo foi forjado no coração de uma estrela que, por sua vez, nasceu desse evento lá no comecinho. Nós somos literalmente poeira de estrelas. Somos o universo tentando entender a si mesmo. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se essa expansão, acelerada pela energia escura, continuar para sempre, como vai ser o fim do nosso cosmos? Um universo frio, escuro e vazio? Ou alguma outra coisa que a gente nem imagina? Essa é a próxima grande questão a ser explorada.